100 capítulos para o pessoal 1. E nós vamos ler não do 1 ao 10 como no início do culto, mas do 1 ao 4. E vamos falar um pouco desse profeta e da história que originou esses dois povos. Obadias, que está depois de Amós e antes de Jonas. Tadinho de Obadias, quase não é lido. Está escondido aqui na Bíblia com apenas o seu único capítulo, mas hoje nós vamos ler um pouquinho dele. Obadias, versículos de 1 a 4, diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequena entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Vamos fazer uma oração? Deus do céu, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que venha falar conosco, que venha trazer, Pai, palavras de reflexão aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, venha ser entendida por todos nós, venha ser ministrada com clareza, ó Deus, com relevância, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Abençoe-nos, Senhor, grandemente, segundo a Tua graça, e nos dá entendimento a respeito das Escrituras, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar. Aleluia, glória. O livro de Obadias é o menor livro do Velho Testamento e está entre os menores de toda a Bíblia. E interessante é que o livro de Obadias, ele tem um paralelo onde quase tudo que está aqui se repete em uma parte do capítulo 49 do livro de Jeremias, embora numa ordenação diferente do que aparece lá. Isso nos faz pensar um pouco a respeito da inspiração das Escrituras, da inspiração da Bíblia. A Bíblia, ela declara-se inspirada por Deus, aquela palavra que dá a entender que Deus deu a sua vida, que Deus soprou, dando vida à sua palavra que está escrita. Mas quando a gente pensa em como Deus se comunica com o homem e como Deus usou esses homens para inspirar suas palavras, nós entendemos que nem sempre quando Deus inspirou a Escritura ou se comunicou aos homens, Ele usou a mesma maneira, a mesma forma, porque nem toda palavra inspirada necessariamente é uma palavra revelada. Por exemplo, quando os escritores de alguns livros do Velho Testamento, como Samuel, Reis e Crônicas, registram seus livros, embora inspirados, não necessariamente tudo que eles estão escrevendo é revelado. Eles estão usando muitas fontes históricas que eram disponíveis na sua época, e algumas nem mais existem. Por outro lado, quando nós lemos algumas profecias, quando nós lemos algumas coisas que Daniel ou Isaías registraram a respeito de nações futuras, a respeito da morte, da vinda e da glória do Messias, de Jesus, nós entendemos que, além de inspirados, eles estão recebendo revelações, eles não estão extraindo aquela informação de nenhum contexto de sua época, porque era
Então, quando nós lemos as páginas das Escrituras, nós entendemos que o processo de inspiração, ele não é único, ele não tem só uma maneira de operar. E aqui é interessante que o fato de quase todo o livro de Obadias se repetir nesse trecho do capítulo 49 de Jeremias, numa ordem diferente, nos mostra, talvez, que havia uma tradição profética. Os profetas recebiam revelações de Deus, mas eles compartilhavam de um conhecimento entre eles, dado por Deus, e quando um determinado profeta ministrava uma verdade de Deus, não necessariamente aquela verdade foi recebida diretamente numa revelação. Ele poderia estar compartilhando uma profecia de Deus, mas que vinha de uma tradição, de uma escola profética. E aqueles profetas repetiam aquelas mensagens que eram comuns entre eles. Isto é, o conhecimento de Deus não necessariamente ele vem só diretamente para você. Deus pode revelar uma verdade ao corpo, ao grupo coletivamente, e nós individualmente reproduzirmos essa revelação. Isto é, para você compartilhar a revelação de Deus, você não precisa recebê-la diretamente dele. Essa revelação pode ter sido dada a outra ou a outras pessoas, e você, entendendo que essa revelação é de Deus, compartilha, entende que ela é do Senhor e compartilha com as outras pessoas. Ou seja, Deus revela a sua verdade ao corpo, a grupo. Não existem pessoas privilegiadas no nosso meio que são fonte de revelação e só ela tem aquele conhecimento. Não, a verdade de Deus, ela é coletiva, ela é para ser compartilhada. É claro que Deus pode escolher pessoas a quem Ele vai revelar algumas de suas verdades, como Ele fazia com Moisés, por exemplo, a quem Ele distinguiu dos demais, só que a revelação dada a Moisés era para ser compartilhada com as outras pessoas. E assim acontecia também entre os profetas. Existiam escolas de profetas onde eles compartilhavam aquelas verdades, aquelas visões, aqueles pontos de vista que Deus mostrava a eles. E um outro determinado profeta poderia profetizar a respeito daquilo que foi revelado àquele grupo, sem necessariamente ter sido revelado diretamente a ele. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é coletiva. Deus não precisa falar a mesma coisa para cada um de nós. Ele pode revelar de algumas formas e nós compartilhamos a palavra dele, compartilhamos a sua verdade. O livro de Obadias está falando essencialmente sobre uma nação chamada Edom. E essa nação chamada Edom, ela descende do personagem bíblico chamado Esaú. E antes de nós voltarmos lá para o começo, é interessante, por título de curiosidade, de conhecimento principalmente, citar algumas coisas que aconteceram nas páginas da Bíblia entre Israel e Edom. Ou seja, entre essas duas nações que são geradas por dois irmãos, Jacó e Esaú. Deus prometeu abençoar os descendentes de Abraão. E Deus prometeu que através de Abraão, todas as famílias, todos os povos da terra seriam benditos, seriam abençoados. E aí nós vamos na sequência da família que Abraão gera. Abraão é pai de Isaac. Isaac, voltando, Abraão é pai de Isaac e de Ismael. E Deus vai e promete que a bênção do Senhor seria em Isaac. Isaac é pai dos povos árabes. Ismael é pai dos povos árabes. E Isaac vai continuar na geração do povo hebreu. Isaac é pai de Edom, de Esaú.
de Jacó. Esaú gera o povo de Edom e Jacó gera o povo de Israel. E dessa geração e do povo de Israel, Deus vai trazer o Messias, Deus vai trazer Jesus Cristo. Deus vai abençoar a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, de maneira tal que por meio dessa descendência de Jesus Cristo, a bênção desse povo chega até nós, até esta igreja no Imirim, no século 21, pelo propósito de Deus na história. Deus fez coisas grandiosas. Mas entre esses dois povos, entre Israel e Edom, que vieram de Jacó e de Esaú respectivamente, existem algumas histórias. E essas histórias nas páginas da Bíblia são histórias de conflito, de briga, de guerra. Por exemplo, quando Moisés estava com o povo de Israel no deserto e quis passar pelo território de Edom, descendente de Esaú, o rei de Edom falou: por aqui você não passa. Então aí já tem alguma coisa de inimizade. Lá na época do rei Acaz, na época do profeta Isaías, Edom levou alguns do povo de Judá, da nação de Israel, presos, cativos. Ou seja, ali já tinha consolidada uma inimizade entre os dois povos. Voltando um pouquinho, Davi conquistou uma parte do território de Edom, e Salomão ali estabeleceu alguns navios, conquistando uma parte daquele território. E lá na época do profeta Eliseu, o povo de Edom se rebelou contra o domínio de Israel, e se rebelou até o final, até que no século II a.C., Israel destruiu, vencendo a nação de Edom. Ou seja, nós temos aí muitos séculos de inimizade entre esses dois povos. E você vai ver nas páginas da Bíblia, aqui em Obadias, em Ezequiel, em Jeremias, em Malaquias, os profetas, de uma maneira geral, profetizando contra a nação de Edom. E interessante Paulo dizer lá em Romanos 9, que antes dos dois irmãos nascerem, Jacó e Esaú, Deus já tinha escolhido Jacó, de maneira que ele diz: amei Jacó e aborreci a Esaú. É um texto bastante difícil para nós entendermos, mas Deus, na sua soberania, escolheu Jacó para abençoar toda a humanidade, trazendo desse homem o seu Filho Jesus Cristo e nos revelando coisas grandiosas. Mas é interessante nós voltarmos para o começo dessa história, porque a história dos dois irmãos, ela contém coisas riquíssimas, que devido à natureza humana ser a mesma hoje, ontem e mesmo há 4.000 anos atrás, a história desses dois irmãos, ela contém lições muito interessantes e válidas para nós até aos dias de hoje. Então, saindo daqui um pouco dessa animosidade, dessas brigas que existiram de Israel para Edom e de Edom para Israel, a gente volta lá nas origens, em Jacó e em Esaú, para nós entendermos como que essa história começou, como que essas brigas começaram e o que essa história tão rica pode nos trazer hoje de lições importantes. Então, para isso, eu vou pedir que você acompanhe comigo no livro de Gênesis e que você deixe aí aberto no capítulo 25, e nós vamos fazer algumas leituras para nós entendermos a história, o que gerou esses dois povos e o que essas histórias podem trazer de lições para as nossas vidas de uma maneira geral. Então, eu peço que você abra em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Eu vou ler aqui nos versículos 19 a 21. E depois o 26. Olha só. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 26. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então a primeira coisa interessantíssima que acontece, que nos é mostrada aqui, é a perseverança que Isaac teve para conseguir aquilo que ele queria. Rebeca era estéril, bem como Sara antes dela, e bem como Raquel depois. As três mulheres aqui que foram usadas por Deus para gerar a nação de Israel eram as três estéreis: Sara, Rebeca e Raquel. E o texto bíblico aqui está nos dizendo que quando Isaac tomou, o eufemismo bíblico, para o casamento, para o relacionamento íntimo com Rebeca, ele tinha 40 anos. E ele orou instantemente, ele orou constantemente, perseverantemente ao Senhor, para que a esterilidade de Rebeca fosse revertida. Ou seja, aquilo que ele mais queria, ele levou 20 anos para conseguir. Porque quando o filho dele, os dois filhos nascem, ele já era de 60 anos de idade. Às vezes algumas coisas que a gente quer muito na vida, ela pode até vir rápido. E se você for, use o termo que você quiser, muito abençoado, muito sortudo, seja lá o que for, pode vir fácil também. Mas em geral, as coisas que a gente quer bastante, elas são difíceis e às vezes demoram. E é preciso ter perseverança. É preciso ter fé. Mesmo o maior ateu do mundo, para ele conseguir as coisas na vida, ele precisa ter fé. Ele precisa ter algum tipo de fé. Ele precisa acreditar que vai acontecer. Sem fé não só é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver. Isaac teve fé a ponto de esperar 20 anos para receber aquilo que Deus tinha a dar a ele. Se você tem um desejo no seu coração, se isso é válido diante de Deus, se isso é decente, se isso é honesto, não tenha medo de perseverar, não tenha medo de ter fé, não tenha medo de estar acreditando em algo que ninguém mais está acreditando. É você no seu íntimo com Deus. Se você crê que Deus vai fazer isso e que isso é do agrado de Deus, persevere. Ah, mas já faz não sei quantos anos. Isaac, em algum momento desses 20 anos, deve ter pensado isso também. Meu Deus, já faz 15 anos que eu estou aqui orando, e essa mulher continua estéril. 16, 17, 18. E nós não sabemos se quando o filho chegou, se quando a gravidez de Rebeca aconteceu, se ele estava com o mesmo tipo de fé lá no começo. O texto bíblico, ele é muito resumido, ele não dá maiores detalhes, mas perseverando durante todo esse tempo, ele recebeu a sua bênção, recebeu o seu milagre. É a primeira lição importante que eu extraio daqui. Agora vamos ver como que essa família funciona, como que funcionou o início desse relacionamento entre esses dois irmãos, Esaú e Jacó e seus pais. Acompanhem comigo aí a leitura do versículo 28, 27 e 28, ainda no capítulo 25. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isso daqui se repetiu na família patriarcal. Vou
de Ismael, mas do que todos os outros filhos que ele teve depois da morte de Sara. E quando a família continua, Isaac dá continuidade à família patriarcal, isso se repete. Isaac gosta mais do filho que vai caçar, que sai, que volta lá para sua conquista, e Rebeca gosta mais do filho caseiro, daquele que está sempre em casa com ela, ajudando ela a varrer a casa, a lavar os copos, enquanto Isaac está lá sem fazer nada, esperando o filho dele trazer a caça. O filho vai e traz a caça para ele saborear e se divertir ali com aquela história toda. E essa preferência do pai por um filho e da mãe por outro filho, isso se segue no livro de Gênesis com o próprio Jacó. Quando Jacó, além de ter a sua esposa preferida, ele tinha os filhos preferidos dessa esposa que era Raquel, ou seja, ele amava mais José e Benjamim do que os filhos que ele tinha com as outras esposas e concubinas. Isto é, vejam como um hábito familiar ele passa muitas vezes de pai para filho, e isso se torna uma tradição numa família. Nós sabemos que é possível o filho herdar geneticamente muitas características do pai, da mãe, dos avós, e às vezes até a tendência genética a ter alguma doença, algum tipo de enfermidade. Isso é muito natural. E isso passa também na questão dos costumes, dos hábitos, da tradição familiar. E isso aqui aconteceu na família patriarcal. A preferência por um dos filhos. E nós sabemos, pela história de Isaac, com os seus dois filhos aqui, Esaú e Jacó, que a preferência pelos filhos, da parte da mãe e do pai, não deu muito certo. E posteriormente com Jacó, foi pior ainda. Ou seja, Deus é soberano nas suas escolhas, porque nós vemos que as famílias patriarcais que geraram o povo de Israel, em alguns sentidos elas eram um tremendo desastre. A administração familiar aqui de Abraão, Isaac e Jacó era, em certos sentidos, um desastre. Isso, por um lado, me anima, porque eu vejo que Deus não me escolheu por mérito. Deus não me escolheu porque eu sou perfeito, não. Se Deus escolheu Abraão, Isaac e pior, Jacó, é porque Deus é muito bom. É porque Deus é soberano e porque a graça dele é grandiosa. Então, se você descobriu hoje, por exemplo, que você não é perfeito, não se preocupe. Deus te escolheu mesmo assim. Aleluia. Mas Senhor, o Senhor me escolheu para fazer isso, mas Senhor, olha os meus defeitos, Senhor. Meu amigo, olhe os defeitos da família patriarcal. Deus não nos escolheu por méritos, Deus nos escolheu por graça e por soberania. Às vezes a gente acha que vai entrar numa igreja e vai encontrar pessoas perfeitas. E nós achamos isso quando não conhecemos as Escrituras. Porque todas as pessoas que Deus escolheu, ninguém era perfeito. E grande parte dessas pessoas eram extremamente difíceis e problemáticas em uma série de áreas da vida. No meio de todos os escolhidos de Deus, de toda a Bíblia, você vai encontrar pouquíssimos que eram exemplares em quase tudo. Você vai achar um Daniel aqui, você vai achar um Paulo ali, você vai achar um José acolá, mas 90% era tudo complicado, era tudo difícil, era tudo gente enrolada, era um monte de gente complicada, um monte de gente que fazia bobagem, colheram as consequências, óbvio, mas ainda assim, Deus, na sua soberania, escolheu essa turma, escolheu esse povo. Deus não te escolheu porque você é o bom, porque você é o melhor, porque você faz isso ou aquilo bem, não. Deus não precisa de nós para nada. Deus nos escolheu por graça, por soberania. E escolheu a família patriarcal com todos os problemas que nós vemos aqui. Então nós estamos entendendo aqui que
que Jacó era preferido de Rebeca. A mãe amava um, o pai amava outro, então cada um tinha 50% de amor e a família seguiu assim, com cada um com seus 50%. Vamos continuar. Ainda aqui no capítulo 25, vamos ver como essa história se desenrolou. Versículos 29 em diante. Versículo 29 em diante. Olha só. E Jacó, cozeira, cozinhara um guisado. E veio Esaú no campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, de comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então aqui Jacó já começa a mostrar o seu lado daquele cara esperto, que gosta de levar vantagem em tudo, daquele cidadão que em tudo ele vê uma oportunidade de se dar bem, seja de maneira decente ou não tão decente. Então aqui ele já quis pegar uma coisa que não era a priori, a princípio, de direito dele, que era a primogenitura. E o direito de primogenitura, numa mentalidade religiosa, espiritual, estava relacionada à bênção de Deus, ou seja, Deus me fez primeiro, né? Era essa a concepção, e segundo, em herdar a maior parte da herança do pai. Então Jacó aqui está pensando em dar a volta ao seu irmão para ficar com a maior parte da herança. E ele vai espertamente e troca ali a primogenitura por um guisado. É mais ou menos como os portugueses aqui vindo trazer espelhinho e trocando por pau-brasil com os índios. É bem essa coisa de passar a perna assim na cara dura. E Esaú aqui estava com fome e falou: não, eu não quero saber de primogenitura, eu quero comer, ponto e acabou. E até mesmo por isso, Esaú é muito mal visto nas páginas do Novo Testamento por causa dessa troca, por alguém que menosprezou algo que recebeu de Deus. Mas isso não isenta Jacó de ser alguém que gostava de levar vantagem em todas as coisas. A seguir, olha só o que acontece aqui. Vamos dar ainda no capítulo 27. Vamos ver como essa história se desenrola. Capítulo 27, versículos de 1 a 4. Acompanhe comigo. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Lê até meu 5 comigo. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então aqui, a preferência de Isaac para com Esaú e de Rebeca para com Jacó, ela vai se manifestar da maneira mais clara possível. E aqui a gente vai ver que as trapaças de Jacó, em alguns momentos, eram apoiadas por sua mãe Rebeca. Esaú está para morrer, e ele não chama os seus 2 filhos para abençoar. Ele chama apenas Esaú. E Rebeca, sabendo que Isaac vai abençoar Esaú e vai dar todas as bênçãos para Esaú, ela vai ajudar Jacó a passar a perna em Isaac, e Esaú
Esaú também. Isto é, nós temos aqui uma família extremamente complicada, cheia de divisão, de rivalidade, e a imparcialidade aqui não existia. E o que Rebeca faz? Ó, Jacó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. O teu pai vai abençoar o teu irmão. E só para vocês terem uma ideia, gente, a bênção, o conceito de bênção nesse contexto histórico era: o patriarca da família abençoou, Deus assina embaixo e vai acontecer. Então, quando ela ouve que Isaac vai abençoar Esaú antes de morrer, ela chama Jacó, o filho preferido, ela manda Jacó colocar a roupa do seu irmão, tá? Para quando Isaac tocasse nele, pensasse que fosse seu irmão. Ela prepara o guisado que Esaú estava indo caçar, e ela faz Jacó se passar por Esaú. Olha essa família, essa é a família de onde veio o Messias, Jesus Cristo. Foi essa família que Deus escolheu para gerar a nação de Israel. E com isso, o engano acontece. Jacó passa-se por Esaú, Isaac abençoa Jacó, achando que era Esaú, e o texto bíblico vai nos mostrar que quando Esaú volta da caça e pede a bênção de Isaac, Isaac fala assim: meu filho, infelizmente não sobrou nada para você. Ou seja, a intenção de Isaac era dar todas as bênçãos apenas para Esaú, para você ver como ele amava Jacó. O amor que ele tinha pelo outro filho era: ó, meu filho Esaú, é tudo para você, e para Jacó nada. E para Rebeca, vice-versa, tudo para Jacó e nada para Esaú. E a partir desse relacionamento se gerou essas duas nações. E vejam que Jacó, que é aquele que o Senhor Jesus Cristo falou que estará no reino do céu, sentado com Isaac e com Abraão, esse Jacó, quando Isaac pergunta para ele: mas como que você conseguiu me trazer essa caça tão rápido, achando que era Esaú? E Jacó falou: olha, é que o Senhor Deus trouxe isso ao meu encontro. Ou seja, ele não teve o menor problema em tomar o nome de Deus em vão da maneira mais descarada possível. Para levar vantagem, Jacó fazia o que fosse necessário, ainda que o necessário fosse tomar o nome de Deus em vão. Para ele não havia o menor problema. E as bênçãos que Isaac proferiu foram todas para Jacó. E quando a gente vai ler a história, a gente vê aqui que as bênçãos que foram proferidas estavam relacionadas à prosperidade material. Mas quando a gente vai ler a história sequente aqui no livro de Gênesis, a gente vê que, do ponto de vista material, Esaú era mais rico e mais poderoso do que Jacó. A tal ponto que quando Jacó sabe que seu irmão Esaú está chegando, Jacó teme muitíssimo. Esaú só estava com um exército de 400 homens, e Jacó estava só ali com a sua família e com as suas ovelhinhas. Foi isso que aconteceu, foi isso o que gerou o ódio entre os dois irmãos. A ponto de Esaú falar: olha, quando meu pai morrer, eu mato esse cabra. Quando meu pai fechar os olhos, eu vou e mato Jacó. Ele nem pensou na mãe, ele falou: quando meu pai morrer, porque o interesse dele era do pai dele, quando meu pai morrer, eu vou e mato esse meu irmão vigarista, salafrário, que só sabe querer tomar vantagem de todas as coisas. Abra parênteses. Tudo aquilo que Jacó plantou como mentira, ele colheu depois da vida dele. Lá na frente você vai ver Jacó sendo enganado por Labão. Ele trabalhou ali 7 anos por uma mulher, e no dia do casamento ele recebeu outra. Deve ter sido uma sensação, né, maravilhosa. Você trabalhou 7 anos por uma coisa e você tem outra. Você quer uma mulher e vai e você recebe outra. Primeiro,
terceiro, ele passou uma boa parte da vida dele achando que um filho estava morto e um filho estava vivo. Ele foi enganado pelos filhos. Então, não se preocupa que a lei da colheita e da semeadura funciona para todas as pessoas. O que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que Jacó achava que ele levava vantagem, ele levou em muito mais desvantagem lá na frente. Ele colheu todas as mentiras que ele plantou e acabou sofrendo bastante, a ponto de dizer que os 130 anos que ele tinha vivido até então foram poucos e foram maus. Só isso que aconteceu com Jacó. Mas voltando aqui, depois dessa história de ódio, depois de tudo que aconteceu, depois que Jacó foi viver sua vida, Esaú foi viver sua vida, cada um seguiu o seu caminho. Quando Jacó vai se encontrar com Esaú, quando um está perto do outro, Jacó, a Bíblia diz que ele se angustiou. Ele falou: agora eu vou começar a colher aquilo que eu plantei, agora o meu irmão vai me matar. E quando ele ouviu que Esaú vinha com um exército de 400 homens, ele certamente pensou: meu irmão vai massacrar a mim, a minha família, e vai levar embora todo o meu gado, e vai se vingar de tudo que eu fiz. Foi esse o pensamento de Jacó. E quando Jacó está vindo com Esaú a se encontrar, quando ele envia mensageiros para o seu irmão, para já tentar aplacar o seu irmão, ele organiza ali a sua família, né? O texto bíblico é interessante porque diz que Jacó colocou na frente de tudo as concubinas e os filhos das concubinas. Atrás ele colocou Leia, a esposa menos preferida, com os filhos dela, e mais atrás ele colocou a esposa amada com o filho da esposa amada. Ou seja, ele deve ter pensado: vou colocar na linha de frente quem eu gosto menos, quem não tem tanta importância para mim, vou colocar no meio quem é mais ou menos, e aqui bem atrás eu vou colocar quem é mais importante para mim. Foi exatamente esse o raciocínio de Jacó. E quando Jacó chega e se encontrar com Esaú, acontece o fato mais inusitado da história. Porque Esaú, nas páginas da Bíblia, ele é sempre tratado de forma negativa. Ele é sempre tratado como alguém que desprezou a Deus, desprezou a primogenitura. Lá no livro de Hebreus ele aparece assim. Esaú, nas páginas da Bíblia, é um símbolo muito negativo. Mas Esaú, ele teve uma atitude muito parecida com a atitude de Deus, com a atitude de Jesus Cristo. Quando Esaú se encontra com Jacó, e Esaú poderia esmagar Jacó, poderia se vingar, Esaú, ele vê seu irmão, talvez já mais envelhecido, com toda aquela família, né? E talvez aquele sentimento ruim que ele tinha em relação aos males que o irmão fez contra ele. A Bíblia vai dizer que Esaú chora. Ele abraça o seu irmão e chora ali diante de Jacó. Ele se compadece do seu irmão. Ele esqueceu tudo aquilo que ele sofreu, todo o engano que Jacó fez contra ele, todas as más ações. Ele chora diante do seu irmão. Esaú, ele se mostra humano. Esaú, ele mostra um coração parecido com o coração de Deus. E ele perdoa o seu irmão. Ele deixa essa semente plantada, essa semente de graça, essa semente de misericórdia, e ele simplesmente ignora tudo o que aconteceu. Só que Jacó está tomado por medo. E além do perdão que Esaú ofereceu a Jacó, veja que o não eleito, né? Jacó é o eleito. Jacó é aquele que é escolhido por Deus, é aquele a quem Deus se revela, é aquele a quem Deus vai usar para gerar o povo de Israel. Vejam que o eleito é aquele que passa a perna, é aquele que engana, é aquele que mente. E o não eleito é aquele que faz o bem, é aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que mais se parece com Deus aqui na história. Muitas vezes é assim. Muitas vezes o povo eleito de Deus é aquele que dá um mau testemunho. E aquele que está de fora, aquele que não é o eleito, às vezes tem atitudes que se parecem com Deus,
como a gente vê na parábola do bom samaritano. Aquele que está de fora, aquele que não conhece a Deus, aquele que não é o ortodoxo, muitas vezes manifesta mais a graça e o amor de Deus do que nós, no nosso egoísmo, nas nossas picuinhas, na nossa inveja e uma série de coisas. E além disso, além de perdoar Jacó insistiu para com Esaú. Jacó: não, meu irmão, eu quero te dar esse presente, deu um monte de coisa. Esaú insistiu: não, meu irmão, não precisa. Jacó queria aplacar uma ira que Esaú não tinha mais. Esaú falou: não precisa, meu irmão, olha, eu tenho bastante. Esaú não tomou vantagem daquilo, acabou aceitando só porque Jacó insistiu demais. Esaú não estava interessado no que Jacó tinha. Veja que curioso. Esaú estava, já lá atrás, Jacó estava interessado em tomar o que Esaú tinha. E lá na frente, Esaú não estava interessado em tomar o que Jacó tinha. Ele agiu parecido com Deus, com perdão e graça. E mais ainda, o texto bíblico vai dizer que Esaú ainda ofereceu alguns dos seus homens para acompanhar Jacó. E talvez Jacó ainda não tivesse convencido do perdão do irmão e falou: não, meu irmão, pode ir embora, deixa eu aqui, né? Não, os meus filhos não vão aguentar seguir o teu passo. Jacó queria se livrar ali de Esaú. E Esaú estava apenas tentando ajudar, tentando manifestar o seu amor para com seu irmão. Essa história é uma história maravilhosa, tem profundas lições para as nossas vidas. E infelizmente, como a gente vê, a história se seguiu com ódio. A história dos dois povos, Israel e Edom, se seguiu em briga, em ódio, em guerra, escravidão, cativeiro e muito derramamento de sangue. O que significa que o fato de você ter plantado uma coisa boa não significa que os teus descendentes vão seguir. Cada um tem a sua responsabilidade pessoal. Você planta boas sementes, mas às vezes os pais acham que os filhos vão ser uma cópia deles. Não, cada um é um indivíduo criado por Deus, cada um tem uma alma, cada um tem suas ações. E o perdão que Esaú deu a Jacó, infelizmente não foi seguido pelos seus descendentes, que brigaram, guerrearam e causaram todo tipo de situações ruins. E com isso, com toda a maldade de Edom e do próprio Israel, a palavra do Senhor veio muitas vezes contra esses dois povos, especificamente no livro de Obadias, contra o povo de Edom, que se tornou um povo cruel, um povo que, quando Israel estava no seu pior momento, no cativeiro da Babilônia, se alegrou grandemente, vendo a desgraça do seu irmão. Ou seja, Edom, descendente de Esaú, não agiu com a mesma graça com que Esaú agiu ali para com seu irmão. Então pensa nisso. Pense nos exemplos que essa história trazem para nós, principalmente a respeito do perdão de Esaú para com seu irmão, em como, não sendo eleito, ele agiu com grandiosidade, como ele se pareceu com Deus, como ele, mesmo tratado de maneira negativa nas páginas da Bíblia, tem um grande exemplo de amor e de graça, o que mostra que a luz de Deus, ela pode brilhar em qualquer lugar, onde você menos espera. As sementes de Deus, as sementes do conhecimento de Deus, elas estão espalhadas por todos os lugares. Não há lugar onde não haja a luz de Deus. Eu não acredito nisso. A graça de Deus, ela está em todos os lugares. Estejam os nossos missionários lá ou não. Deus é maior do que o nosso trabalho. O poder de Deus é maior do que o nosso alcance. E a luz de Deus, ela brilha onde nós menos esperamos. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor.